cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dando para nós uma semana de paz, uma semana de bênção. Hoje nós temos aí o tema, talvez eu já até peguei esse tema, talvez mensagem diferente. Chegou a sua bênção. Chegou a sua bênção. Os irmãos poderiam pensar e dizer, mas como chegou a sua bênção? Se eu ainda não recebi o milagre, se as coisas não têm acontecido de bom para comigo, se está difícil a minha caminhada, se eu ainda não recebi o milagre, se a porta do emprego ainda não aconteceu, chegou a minha bênção, irmão Luiz, por que isso? Mas eu quero dizer para os irmãos que o Deus do ouro da prata, o Deus que faz, o Deus de já, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu só sei de uma coisa, e tenho certeza, Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, e sempre será. Hoje nós deparamos com esse texto do Atos dos Apóstolos, o livro dos acontecimentos, o livro dos milagres, o livro dos Pentecostes, não é isso? O avivamento da igreja. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje, sobre alguém que ele era enfermo por 38 anos. 38 anos ele tinha um problema. Como pode acontecer na nossa vida, não é isso, irmão? A gente sofreu de um problema há vários anos, e esse problema ser solucionado, e esse problema ser resolvido. Esse homem paralítico, ele tinha uma deficiência física, uma deficiência que ele não andava. Mas a partir do momento que ele encontrou com Jesus, através de dois homens de Deus, ele restaurou a sua saúde. Ele restaurou a sua deficiência, agora ele começa a andar, agora ele começa a caminhar, agora não tem mais problemas de deficiência de não poder andar. Eu quero dizer para os irmãos que às vezes na nossa vida nós precisamos ter propósito para com Deus. Eu estava comentando até com o meu menino, apesar dele ser bastante abençoado, e eu disse para ele, olha, a nossa vida às vezes a gente tem que fazer propósito com Deus. Deus honra propósito. Às vezes a nossa bênção ela chega, às vezes a nossa bênção ela pode acontecer, mas nós precisamos de fazer propósito. Qual é o propósito, irmão Luiz, que nós devemos fazer? São vários são propósitos. O meu pai, o pastor Antônio, ele fez um propósito. Olha, ele fez no seu quarto 7 dias de 7 oração, 7 louvores. O propósito dele foi ele. Eu quero, Senhor, fazer esse propósito, mas eu quero também a cura do meu filho. Deus honrou o propósito do meu pai. Então, às vezes, nós precisamos fazer propósito para com Deus, para que as coisas ela possam acontecer na nossa vida. Às vezes, nós precisamos fazer uma semana de oração. Às vezes, nós precisamos fazer uma vigília. Às vezes nós precisamos, para que essa bênção chegue agora, já no ato, a gente precisa às vezes também
buscar na madrugada, mas precisamos fazer propósito para com Deus. Às vezes, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer um culto na minha casa de gratidão a Deus, pela bênção que o Senhor vai derramar na minha vida. Então, são propósitos que a gente faz e Deus nos honra, não é isso, irmãos? Às vezes, irmãos, a gente precisa nos preparar para que a gente possa alcançar a bênção de Deus na nossa vida. Eu agradeço a Deus pelo pouco da medicina que eu sei, e aprendi um pouco, fiz até alguns cursinhos básicos mais difíceis, e Deus tem me abençoado. Eu estava com uma dor na perna muito forte, e eu falei com Deus, eu não quero encostar na caixa, eu quero continuar trabalhando. Quero aposentar o tempo determinado por Deus, que é a aposentadoria de tempo de serviço. E eu orei a Deus, Senhor, me cura desse problema. E aí um dia eu fiquei bom, através da oração, fiquei bom, passei um dia bom. Voltou o problema de novo. E agora eu vou usar a sabedoria divina de Deus através da medicina. Aí cheguei em casa, minha mulher tem lá uma farmacinha lá. Eu sempre deixo uns remedinhos, alguma coisa, uma pomada. E eu peguei uma pomada chamada, ela é anti-inflamatória, a canela do velho, e comecei a massagear a minha perna, massageei bem massageado. A bênção chegou imediato, foi embora o problema. Eu não tenho mais problema de enfermidade de perna mais, acabou o problema. Então, Deus é o Deus de já. Eu, quando era moleque novo, irmão, moleque novo, que eu andava no meio das trevas, no meio, cara andando nas trevas, alguma pessoa ele veio para me pegar, eu estava armado, eu falei, Senhor, eu quero te servir, eu não quero morrer agora, mas eu quero que o Senhor tome uma providência, porque eu quero te servir. Irmão, vocês sabiam que às vezes na nossa vida, alguém toma nossas dores, alguém faz as coisas por nós para nos defender como filho de Deus? Sem brincadeira, isso aconteceu num dia. Nos dias seguintes, a gente não deseja o mal para as pessoas, não é isso? Mas a providência Deus tomou. Essa pessoa que queria tirar a minha vida, no outro dia, tiraram a vida dela. Então, Deus faz para nos defender, porque Ele tem propósito, Ele quer nos salvar. Tem pessoas que Ele não tem salvação. Tem pessoas que Ele está determinado para destruir no fogo eterno. Então, Deus, como é o Criador de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele faz para nos abençoar. Uma hora Ele arruma um meio, outra hora Ele arruma outro, mas Ele quer nos abençoar. Eu já contei várias coisas para os nossos irmãos. Às vezes, o tempo determinado por Deus é importante. Ele, por quê? Porque Ele é que determina nós aproximarmos mais de Deus, buscar mais de Deus, ser mais ousado para com Deus. Eu buscava a enfermidade do estômago para que Deus me curasse, buscava, era na madrugada, era andando pelo trabalho, era no trabalho conversando com Deus para que Deus me curasse. E foi vários anos, mais de 20 anos, que essa tortura e essa enfermidade não curava. Chegou a passar por alguns momentos na minha cabeça, falei, mas meu Deus, eu busco tanto para essa cura, eu tenho a fé que o Senhor me cura. O Senhor não quer me curar, Senhor, por que o Senhor não quer me curar? Se eu estou te buscando, eu tenho certeza, o Senhor é grande e é poderoso. E aí, um dia Deus mostrou como fazer o milagre acontecer. A sua bênção chegou. Chegou naquele dia, eu estava na casa do meu pai. E Deus mostrou para o meu pai como fazer a solução do problema. Não é isso, irmão? Às vezes Ele mostra soluções para conosco, realizações para conosco, para que as bênçãos aconteçam. E aí Ele falou, usa o bicarbonato, porque eu saio de contar para os irmãos. E aí eu usei o bicarbonato, já vai muitos anos, acabou o problema.
São muitos milagres que Deus tem feito na nossa vida para nos abençoar. Esse paralítico aqui, ele ficou 38 anos, irmão. Não sabemos como que era a sua fé antes dos 38 anos, se ele era acomodado, se a vida dele era só ficar mendigando realmente, acomodado pedindo esmola. Mas um dia, quando ele encontrou a solução, ele recebeu a vitória de Deus. Depois dos 38 anos, o restante de vida dele nessa terra foi solucionado. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Isaac. Deus é o Deus de Jacó. E é o nosso Deus também. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus que disse Davi: o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Às vezes eu fico assim meditando, irmãos. E lógico, eu tenho muito desconforto. Eu estava vindo juntamente com a minha família, minha esposa e meu filho. E eu estava conversando com ele dentro do carro. E eu falei assim, estava conversando com o meu menino, eu falei, quando você era pequeno, eu te carregava nas costas, até uns 6, 7 anos te carregando nas costas para subir para a igreja, né? Só para eu ser tranquilo. E um dia eu e a sua mãe começamos a juntar um trocadinho, lógico que ela juntou mais do que eu, e nós juntamos uma determinada quantia, e eu falei assim, vamos dar entrada num terreno, vamos dar uma entrada, nós pagamos o terreno, a prestação. E ela falou assim, não, vamos comprar o carro agora, que o carro é mais necessidade. Depois, mais para frente, nós pensamos no terreno. Aí nós estávamos vindo na chuva, eu falei, quantas vezes nós enfrentamos a chuva, viemos para a igreja e recebemos até as bênçãos de Deus, às vezes, uma vez, uma hora era o pastor Joel, outra hora era o Antônio, meu irmão, outra hora era o irmão, era o Geraldo, meu primo, sempre levava a gente em casa. Mas aí chegou a hora da bênção, veio o carro, né? Então, quando nós estávamos vindo, estava chovendo, nós no conforto do carro, olha que bênção, que bênção maravilhosa. Aí eu falei com ele assim, ó, eu, sinceramente, às vezes já cheguei a perder a esperança, porque eu tenho, nós tem casa, tem tudo mais. A geração do Miguel, de repente, pode ser abençoada também, né, no futuro, através dele, através da gente. A gente pode construir um terreno, sim. Né? Ela tem uma economiazinha lá, mais um pouquinho, junto às forças minhas dela e do Miguel, a gente compra, ele vai ser muito abençoado. Mas às vezes, irmãos, é o tempo de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos semear a semente, semear a nossa fé. Não é isso, irmão? Semear a nossa oração, a nossa confiança em Deus. O povo de Deus, irmãos, era um povo do passado muito abençoado. Era um povo vitorioso. Porque eles sabiam em quem eles confiavam. Eles sabiam que eles tinham certeza. Certeza do Deus, aquele Deus de Moisés, não é isso? Que deu a salva de pedra lá nos mandamentos. Aquele Deus que apareceu para Moisés numa sarça. Aquele Deus que apareceu para abrir o Jordão para Josué passar com o seu povo. Esse Deus, irmão. Estava falando com o meu menino, olha, a gente pode ser muito abençoado, a nossa bênção pode chegar. Eu falei, olha, a sua mãe ela tem o curso da engenharia da produção. Ela não usa esse curso, ela tem o seu trabalho diferente, mas ela tem um preparo, se precisasse ela tinha como trabalhar, não é isso? Mas eu falei, como fala meu pai, quanto mais preparado a gente estiver, mais fácil fica a gente de vencer. Por exemplo, irmãos, eu tenho alguns cursinhos, tenho uns diplominhas, eu sinceramente eu falo para vocês com confiança. Se por acaso tiver assim, alguma coisa que precisar lá na frente de eu usar esses cursinhos, eu acredito que
Deus vai me honrar, porque eu tenho um pouco de capacitação, uma experiência em algumas coisas da medicina, e que vai me ajudar lá na frente a cuidar de alguém que precisa ser cuidado, irmão, através do curso que eu tenho. No momento, mais é para mim mesmo, para ajudar, para precisar. Mas para trabalhar, para ganhar o dinheiro, eu tenho uma condição lá na frente. Mas precisamos, às vezes, se preparar, irmãos. Nossa bênção, ela chega, mas também precisamos se preparar. Preparar de que forma? Cuidar da nossa saúde, irmão. Cuidar da nossa saúde. Nossa bênção, ela chega, ela vai embora a doença, nós precisamos de cuidar. Eu falei para os irmãos, eu, graças a Deus, como não é que a gente não tem condição, a gente tem. Como a gente comprar um limãozinho não é caro, assim, não é um pedaço de ouro, não é, irmão? Nem uma prata, a gente vai lá, compra uma porção uma semana, comprou. Mas o pastor vai ter um limãozinho, então eu peço para ele, eu já tenho 2 semanas fazendo um suprimento de limão, 2 limãozinhos todo dia. Entendeu? Inclusive hoje ele trouxe mais um pouco. Eu não fiz o exame essa semana porque tinha muita gente lá na livraria, eu vou deixar para fazer a semana que vem. Mas eu estou com convicção que esse suprimento do limão, ele vai me ajudar a arrancar um pouco de algumas coisas que tiver do meu organismo, para que o meu organismo seja um pouco equilibrado. Porque na verdade, irmão, a gente, como diz Abraão, ainda que eu sou pó e cinza, Senhor, eu quero falar contigo. Destruirá o justo junto com o ímpio, irmãos. Ainda que eu sou pó e cinza, então, ainda que a gente é como o vento que passa, como a sombra, né? A gente é carne, né? Isso é nosso tipo de carne, precisamos sujeitos às enfermidades, às coisas, mas lógico que alguma coisinha pode desequilibrar, mas a gente com cuidado a gente vai, né, fazer com que as coisas fiquem belas na nossa vida, não é isso? Mas então o tema tá, irmão, sua bênção chegou. Você poderia falar, irmão Luiz, irmão Luiz, eu tenho buscado tanto de Deus, tenho chorado, irmão Luiz, chorado, a minha alma tem sido atribulada e aflita. Mas eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, nunca perca a esperança. Certo pensador diz ainda que nós estivermos vivos, ainda há esperança. Ainda há esperança, irmão. Nós precisamos não perder a esperança. Continuar no foco, na busca, na persistência para alcançar o nosso alvo. Eu falei para os irmãos que eu fiquei mais de 20 anos com um problema no estômago. Depois dos 20 anos, fui curado. Temos problemas na minha vida que eu fiquei mais de 10, como tremores no corpo, mas agora eu não tenho mais, acabou o meu problema. Então, tem coisas na nossa vida que às vezes Deus quer, às vezes nós impulsionar, termos uma fé elevada diante de Deus, para que o nome dele seja sempre glorificado. Então, irmãos, estamos aqui com essa mensagem desta noite. A sua bênção chegou. Hoje é o momento da sua bênção. Se você não tem um preparo para com algumas coisas que você deseja, está no seu coração, mas você não está querendo, está acomodado, acha que a vida é um mar de roda, não tem espinho, acha que as coisas elas acontecem por acaso. Quero dizer para você, nessa noite, comece a se preparar, comece a buscar aqui o seu ideal, o seu objetivo, para que você seja mais do que vencedor. Talvez você possa falar assim, mas eu tenho um problema de enfermidade. Irmão, tem hora que as águas se agitam em nosso favor, como se agitou para o paralítico lá de Cafarnaum, é isso? Tem hora que a bênção ela agita na nossa vida, quando nós damos ouvido àquilo que é de bom para nós, irmão. O que é de bom para nós precisamos acatar os conselhos daquilo
que nos ajuda. Por exemplo, irmãos, se alguém falar que alguma coisa, que a água é boa, que a água ela me ajuda no meu rim, nos meus pulmões, ela bombeia mais o meu coração, ela me ajuda a não ter certo problema, e eu não tomo água, eu vou começar a tomar água desde já, vou começar a abrir o meu coração, pastor, essa vida boa, e vou cuidar dessas coisas para que aconteça o milagre na minha vida, e eu não tenho problema de saúde. Então, são vários os fatores, são várias providências que Deus toma. E eu falei do propósito, não é isso, irmão? Quando eu era moleque novo, que eu era enfermo, eu trabalhava 7 meses, 6 meses numa firma e não ficava em emprego. Eu tinha um problema muito sério de enfermidade. Mas aí eu fiz um propósito para com Deus, irmão. Falei, oh, meu Deus, se o Senhor me abençoar, nem que seja aos pouquinhos, nem que seja 10 no mês, 10 no outro, mas enquanto eu estiver trabalhando na empresa, se o Senhor me permanecer muitos anos na empresa, eu vou te dar um salário mínimo do meu trabalho para o Senhor. Sem brincadeira, irmãos, eu cumpri com esse propósito para com Deus. Eu fiz isso, que eu trabalhei na direção, prestador de serviço. Deus me honrou lá 20 anos e 10 meses, irmãos. Foi o propósito que eu fiz para com Deus. E eu honrei a Deus. Todos os meses que chegava, dava um dinheiro na casa de Deus, para cumprir o desejo do justo, o desejo do coração de Deus, para que as coisas aconteçam. Então, às vezes na nossa vida precisamos fazer alguma coisa para que as águas venham de encontro para conosco. Irmãos, ficamos por aqui e Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Quando eu era moleque novo, eu tinha oportunidade, na época, tinha uns 8 meses de empresa. Foi meu pai que arrumou um serviço para mim na época, uma empresa chamada Dinalógica. E eu não fiquei lá, comecei a fazer uns tratamentos médicos, né? E ainda eu poderia encostar naquela época numa caixa, naquela época eu tinha muita facilidade. Encostar numa caixa, tinha condições até de aposentar naquela época, o problema era meio grave. E eu falei com o médico, doutor, eu quero que o senhor abaixe meus comprimidos, eu quero trabalhar. Porque ele não é vivo mais, doutor, eu falei, eu quero aposentar. Por tempo de trabalho, irmãos, mas mesmo com a covardia do nosso país, se fosse para me aposentar, na época eu falei, o ano que vem, agora eu completo 30 anos de empresa, irmãos, era para me aposentar com 30 anos, mas mesmo com a covardia do nosso país, com os 35 anos, mas daqui 5, 6 anos, eu consigo uma aposentadoria. Mas eu quero dizer para os irmãos, aos irmãos, eu tive a oportunidade, não quis, poderia acontecer essa bênção para comigo, mas eu quis, porque eu fui causador do problema. Mas esse ano agora, quando chegar em outubro, eu entro na casinha dos 30 anos de trabalho, graças a Deus. E nem vai precisar do meu PPP, que esse PPP também não vai valer nada, é por tempo de trabalho, pelo trabalho, aquele trabalho que disse Deus, suor do seu rosto, comerá o seu pão. A minha bênção não chegou ainda nesse dia, mas ela vai chegar, tempo determinado por Deus. Que Deus abençoe. Meu irmão.